Seguimos com liberdade de opinião. Vamos agora até Brasília para conversarmos com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda, ótima semana para você, hein? Obrigado, Colombo. Que aproveitemos bem essa semana que está começando. Vamos em frente, então, Alexandre. Durante o final de semana, o presidente Bolsonaro esteve na casa do ministro do Supremo, Dias Toffoli. Foi no sábado à noite. Nós temos imagens, fizemos imagens da chegada do presidente à casa do ministro. Eles se cumprimentam e depois vão lá para dentro. Também esteve no encontro o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o indicado do presidente Bolsonaro para substituir o decano Celso de Mello no Supremo, o desembargador Cássio Nunes. Uma parte da base de Bolsonaro, aquela que o acompanha desde a campanha eleitoral, fez críticas ao presidente por causa deste encontro. Entende que o presidente deveria manter uma relação diferente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, com outras figuras também, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo. Há uma reclamação grande em redes sociais, por exemplo, a respeito do comportamento do presidente Bolsonaro ao ir ao encontro do ministro Toffoli na casa dele. O ministro Toffoli depois deu uma entrevista e disse que foi um encontro porque são pessoas que se dão bem, um encontro feito por amizade, nada além disso. Faz sentido, Alexandre, a reclamação de uma ala de apoiadores do presidente Bolsonaro pelo fato de ele ter ido ao encontro do ministro Toffoli, aparentemente manter uma boa relação com o ministro Toffoli e com outras figuras de quem uma parte do bolsonarismo gostaria de estabelecer uma distância maior? É o pessoal de cabeça quente, né? Um pouco de radicalismo, uma divisão muito primária da situação, né? São aqueles que detestam que dois deputados na tribuna se digladiem depois que vão tomar um cafezinho juntos, né? É uma questão de a dialética, é o debate, né? É a troca de ideias, isso é bom. Agora, no caso de Toffoli, olha, lá no início do governo, o presidente me disse, olha, o Toffoli e o Alcolumbre, a gente está se dando muito bem, né? Então, desde então, eles estão se dando bem em termos de harmonia de poderes. Isso aí é essencial. O significado desse encontro vai muito além de bate-boca na rede social, de protesto, de gente que acha que Bolsonaro tem que passar pelo Toffoli e dar um empurrão nele porque ele era do PT, advogado do PT, ou não pode conversar com o Alcolumbre porque o Alcolumbre quer reeleição que não está prevista na Constituição, né? Aliás, está negada na Constituição. Não é isso. É independência de poderes, respeito às fronteiras dessa independência, até uma lição para a gente que não tem respeitado a independência de poderes e tem prejudicado o país. Gente no Supremo que parece que não leu Montesquieu nem a Constituição, né? É um modelo, foi um exemplo. Aliás, nesses últimos dias, aí, hoje de manhã foi assim, né? A reunião de hoje à noite vai ser assim, juntando poderes, legislativo, executivo e judiciário, está lá escrito na Constituição, são independentes e harmônicos. Essa é a harmonia. O presidente tem um indicado para o Supremo. O ex-presidente do Supremo o convida, vamos ver o jogo do Palmeiras com o Ceará aqui em casa, vamos comer umas pizzas. Comeram pizza, viram um jogo, foram os embalos do sábado à noite, quando o filme foi lançado no Brasil, Bolsonaro ainda era aspirante, né? E agora está lá negociando, né? O Senado é que vai decidir, não é o presidente Bolsonaro, é o Senado que decide, Senado que é presidido por Davi Alcolumbre, que já deu uma bandeira branca, um sinal, olha, pode indicar, né? Já sondei aqui, Dias Toffoli, a mesma coisa no Supremo, será bem-vindo ao Supremo esse nome. Então foi isso que aconteceu, né? Harmonia, amizade entre eles, né? Que a gente tem que apartar de diferenças político-ideológicas, ou seja lá o que for. Tem coisas que estão acima do interesse do país, né? Por outro lado, está aí, bate-boca de Paulo Guedes e Rodrigo Maia, né? Isso é do interesse do país? Não é do interesse dos dois, né? Das suas personalidades. Então, pensando no país, vai lá e negocia, discute. Política é assim. Agora, o presidente do Senado também estava lá, não é, Alexandre? E ele, como você lembrou,
apesar de estar proibido na Constituição, quer se reeleger para mais 2 anos dentro da mesma legislatura para o cargo de presidente do Senado. Este assunto, se evoluir, pode eventualmente chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde está também o ministro Toffoli. O presidente do Senado é o presidente da casa, onde será sabatinado o indicado pelo presidente Cássio Nunes, desembargador Cássio Nunes. Seria melhor ele ter se poupado desse encontro ou está nesse contexto de conversa entre políticos e personalidades que se dão bem? Nada a ver, né? Nada a ver. Uma coisa é o interesse de Alcolumbre e outra coisa é uma questão de nomeação de ministro do Supremo, né? Pode ser que vá parar no Supremo essa história da reeleição, mas, por mim, pararia numa aula de leitura. Leitura do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição. Se não quiser nada mais claro do que isso, então não sei, né? Está muito claro que não pode ser eleito para o período imediatamente subsequente ao seu mandato. Está escrito na Constituição. Mas isso é outro assunto. Certamente, Alcolumbre não ia levantar um assunto desse numa hora em que estava se tratando, né, do jogo do Palmeiras e Ceará, que certamente o pessoal estava torcendo, estava eventualmente comendo pizza e estava aparando qualquer tipo de aresta que viesse bloquear a indicação do presidente que precisa da aprovação do Senado depois da sabatina. Nós vamos aos Estados Unidos agora, Alexandre, porque o presidente Trump segue internado. Ele testou positivo para a Covid-19, está internado desde sexta-feira. O médico da Casa Branca, Sean Conley, confirmou que Trump precisou de oxigênio suplementar, mas está reagindo bem ao tratamento e, se continuar tudo assim, ele pode receber alta ainda hoje para continuar se tratando na Casa Branca. Segundo uma pesquisa divulgada pela Reuters, 65% dos americanos, aí incluindo democratas e republicanos, partido do presidente, acreditam que, se ele tivesse levado a doença a sério, não teria sido contaminado. Na mesma pesquisa, a indicação de que Biden abriu a maior vantagem de um concorrente contra o outro até agora na corrida presidencial. São 10 pontos para o democrata de vantagem em relação ao presidente Trump, que tenta a reeleição. Com esses dados sobre o estado de saúde do presidente, a percepção dos americanos de que ele não teria levado a doença a sério como deveria, que cenário a gente pode imaginar para a eleição daqui menos de um mês, hein, Alexandre? Hoje já é dia 5 de outubro, a eleição é dia 3 de novembro. Bom, em primeiro lugar, a questão de percepção de levar ou não levar a doença a sério. Eu acho que ele não levou a sério ou não sentiu os primeiros sintomas. Se não teria feito o tratamento precoce, pronto, estava resolvido, né? Mas, como ele já está tomando esteroide aí, já teve 2 quedas para 94% de oxigênio, a gente vê que ele demorou, né? Já foi para a segunda fase. Na primeira fase já estava resolvido, né? Mas foi para a segunda fase, foi para o pulmão, né? Aí já é tratamento da inflamação do pulmão, já não é mais o combate ao vírus que poderia ter sido combatido lá atrás, né? Evitar a replicação do vírus, mas não foi, né? Eu não sei se ele sentiu, não sentiu, né? Mas tocou, meio assim machão, né? Não devia ter entrado nesse carro para cumprimentar o pessoal, para mostrar que eu sou o fortão, né? Porque tinha mais gente dentro do carro, um carro todo blindado, todo fechado, né? Hermeticamente fechado. Agora, presidente da República não pode ser um Howard Hughes, por exemplo, né? Ficar trancado numa bolha, com medo de micróbio, né? A mãe do Howard Hughes, desde menininho, já ensinava lava a mão, lava a mão, lava a mão. Ele acabava exigindo que os seus empregados da Hughes Aircraft e de todas as empresas que ele teve, bilionário americano, produtor de filmes, né? Ficou neurótico, né? O pessoal chama hoje de TOC, né? Transtorno de obsessão, algo assim, né? Compulsiva. Mas, enfim, não pode ser um Howard Hughes e ficar numa redoma, né? Ele é presidente da maior nação do mundo. Isso vale para qualquer presidente, mas especialmente para a nação mais poderosa da Terra. Não, era o risco. Ele tinha que correr esse risco, não tinha como, né? Ficar trancado lá, talvez fosse esse o objetivo do vírus. Fique com medo, fique trancado, né? Paralise-se, fique em pânico, né? Bom, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando eu vejo pesquisa, eu não consigo deixar de lembrar
1948, Truman e Thomas Dewey. Thomas Dewey, republicano. Truman, democrata. Candidato à reeleição. Gallup, já está 50-44, ganha o Dewey. Os jornais deram manchete. O Truman, democrata, que ganhou no voto popular por 49-44 nos delegados, então a vitória foi muito maior. Pegou os jornais e ria, mostrando os jornais no dia seguinte, né? Eu vejo, Bolsonaro levou a facada, eu já falei nisso aqui, há 32 dias da eleição, né? E ganhou a eleição. Né? E ficou fora, completamente fora. Cadeira vazia no debate, né? No hospital. Ficou fora e ganhou a eleição. Então, é imprevisível, né? Pode ter influência, para mais, para menos, sei lá, né? Mas o grande erro aí foi esperar demais, né, para fazer o tratamento e ainda entrar nesse carro para mostrar, olha, eu estou aqui, estou vivo, né? Mas ele é político, ele deve conhecer os seus eleitores. Colombo? Vamos voltar aos nossos assuntos locais, então, Alexandre, porque o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teria feito críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma reunião fechada com investidores. Segundo participantes do encontro, ele teria dito, entre outras coisas, que Guedes não entende de microeconomia, não consegue aprovar reformas e que o programa Renda Cidadã sairia por bem ou por mal. Depois desse vazamento, aliás, nós noticiamos aqui, o governo está atrás do áudio, para entender exatamente em que circunstância isso aconteceu. Depois do vazamento, Guedes reagiu, e aí reagiu de maneira pública, numa entrevista, dizendo que Marinho era despreparado, desleal e fura-teto. Em nota, Marinho negou ter feito as críticas que originaram a resposta de Paulo Guedes. Eu vou repetir para você, Alexandre, a pergunta que eu fiz agora há pouquinho para o Sidney. A esplanada dos ministérios está ficando pequena demais para os dois? Ou é possível contornar ainda esse mal-estar que parece existir entre o ministro Marinho e o ministro Paulo Guedes? Paulo Guedes, o cabeça quente. Não esperou para saber se era verdade. Você mesmo disse, teria dito, segundo os participantes. Ou seja, isso é de segunda mão, terceira mão. Alguém disse que ouviu, não sei, né? Eu, por exemplo, se alguém falasse de mim e dissesse, olha, o palestrante disse tal coisa. Não, eu vou falar com o palestrante para saber se ele disse, né, antes de reagir, e reagir em público. Isso é algo primário, né? E o Paulo Guedes reagiu, né? Hoje à noite estão preparando lá um jantar para aproximar Rodrigo Maia e Paulo Guedes, né? Eu sugeriria que convidasse o Rogério Marinho também, esse triângulo das Bermudas aí, em que as declarações desaparecem e outras reaparecem, né? Porque, eu disse há pouco, né, só se perde com isso. Eles perdem e perdem o país, fica perdendo energia, né, trocando. Né? Será que foi alguma coisa, foi de fofoqueiro, foi de lavadeira ou foi verdade? Né? Sim, para saber se é verdade, o Rogério Marinho já disse que não disse, né? O autor disse que não emitiu essas palavras. Mas o Paulo Guedes, sim, falou, descarregou, né? Aí o Rogério Marinho vai pensar, bom, é isso que você sempre pensou de mim, que eu sou fura-teto, que eu sou despreparado, né? É lamentável, né? E o país é que fica observando essas coisas. Aliás, a reunião dessa noite, a pretexto de jantar, vai ser na casa do ministro Bruno Dantas, que é um jovem que começou lá no Senado, muito jovem, ainda com 25 anos. Ele foi assessor legislativo no Senado, ele fez parte do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, e está lá sendo o anfitrião desse encontro também de harmonia dessa noite, harmonia entre poderes. Hoje é um dia que eu falei várias vezes de harmonia, né? E harmonia é quando uma orquestra toda toca harmonicamente sob a batuta de um maestro. Então, tomara que hoje à noite se entendam bem lá na casa de Bruno Dantas. Tal. O Zé Múcio, que é do PFL, o mesmo partido do Rodrigo Maia, o presidente do TCU, está meio que patrocinando
essa aproximação dos dois, porque está todo mundo querendo, todo mundo tem que querer, não é está querendo, tem que querer o bem daqueles a serviço dos quais estão as autoridades. Foram eleitas para isso, né? Os que foram eleitos, recebem, são sustentados, todas as instituições são sustentadas pelos impostos e tem que trabalhar pelos cidadãos, pagadores de impostos e eleitores. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje de manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, com o general Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Secretaria-Geral de Governo, no Palácio da Alvorada. Essa imagem do encontro que nós estamos mostrando agora é exclusiva da CNN. Um outro destaque do dia, como o Alexandre já lembrou aqui, é este jantar marcado na casa do ministro do TCU, Bruno Dantas, entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro Paulo Guedes, políticos que querem amenizar a tensão entre os dois e, consequentemente, destravar pautas da agenda econômica, notadamente fontes de financiamento para o Renda Cidadã, a reforma tributária. É o caminho, Alexandre, para tentar fazer com que o ministro Paulo Guedes deixe de comprar tantas brigas como ele tem comprado, né? Não sei se de forma justa ou injusta, mas o fato é que ele tem se envolvido em disputa, ora com o presidente da Câmara, ora com um colega de ministério. Ele estaria se sentindo desprestigiado por alguma razão? É possível avaliar o que está acontecendo com o ministro Paulo Guedes, que chegou ao governo com uma condição de super-ministro? O presidente Bolsonaro sempre disse, olha, não entende de economia, quem entende é o Paulo Guedes. Converse com ele a respeito desse assunto, né? Cabeça quente, aquilo que eu disse, né? Cabeça quente. Vai fazer o quê? O temperamento dele, né? O café da manhã hoje mostra mais uma vez um encontro de harmonia entre o presidente da Câmara, o presidente da República, né? Dois chefes de poder, o importantíssimo relator do orçamento, da Comissão Mista de Orçamento, senador Bittar, e o auxiliar próximo do presidente, que é o ministro Ramos, que negocia a política com o Congresso. Mais um momento de harmonia, para ver, olha, o que a gente pode fazer, como é que vai ser o orçamento do ano que vem, por onde vamos encaminhar, como é que vamos tirar recursos. Está aí o Bittar, que já teve seu sinal verde, presidente, para tentar aí um programa social, né? E está todo mundo buscando um programa social. O presidente Rodrigo Maia certamente está pensando no projeto que está lá na Câmara, numa comissão especial de reforma tributária, assim como tem o projeto do Senado. E é assim que funciona, conversando. Ótimo, que conversem, que não fiquem de rombudos aí de cabeça baixa, não, com fulano eu não converso. Então, quando tenho com fulano eu não converso, né? Começam, hoje Rodrigo Maia estava lá, hoje à noite vai estar com Paulo Guedes, né? Então, sejam bem-vindos à harmonia. Tomara que a harmonia seja de uma orquestra harmônica e não cacofônica. Então, Alexandre, uma ótima semana para todos nós e até amanhã, hein? Até amanhã.